Louvado seja o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, o nosso grande Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e o Espírito Santo de Deus, nosso Consolador e o nosso guia em toda a verdade, em toda a palavra de Deus. Louvamos ao Senhor por esta sexta-feira, dia 19 de fevereiro de 2021, e nós estamos transmitindo online a nossa aula até que todos estejam imunizados da Covid-19 e possamos, enfim, ter as aulas presenciais. Mas mesmo quando as aulas presenciais voltarem, nós também continuaremos transmitindo online, já que nós temos muitos discípulos e discípulas do Senhor que à distância, ao longe, em outros lugares do país e até fora do país, que acompanham estas aulas, aprendendo cada vez mais a palavra do nosso Deus. Nós vamos começar com a leitura do capítulo no qual nós estamos da carta aos Efésios, que é o capítulo de número 4. Passamos da metade da epístola, vimos a primeira parte da epístola nos 3 primeiros capítulos, e agora estamos vendo a segunda parte da epístola nos 3 últimos capítulos. O primeiro desses 3 últimos capítulos, o capítulo de número 4, que nós leremos agora. Eu vou ler daqui, vocês me acompanhem onde você estiver, que a palavra de Deus entre poderosamente aí na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Efésios, capítulo de número 4. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico,
que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Aleluia. Te louvamos, ó Deus, Santo e Todo-Poderoso, por essa palavra com a qual Tu acabas de nos alimentar, nutrir-nos espiritualmente. Palavras de orientação para a Tua igreja, a igreja remida do Senhor, a forma como nós devemos viver, como devemos nos comportar no meio deste mundo que jaz no maligno, no meio deste mundo que ainda jaz no império das trevas. Senhor, abençoa todos os discípulos e discípulas do Senhor que estão acompanhando este seminário, cada uma dessas aulas. Nós oramos para que cada um verdadeiramente cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Sejam edificados espiritualmente por Ti, Jesus, que disseste que sobre essa pedra, que é a Tua palavra, que é Tu mesmo, o Verbo de Deus, a palavra viva e eficaz, Tu mesmo é quem edificas a Tua igreja, para que as portas do inferno jamais prevaleçam contra ela. Oramos por toda a humanidade, Senhor, em favor de todos os homens, como é o nosso ministério. Oramos pelo fim, Senhor, da Covid-19, para que as vacinas cheguem para imunizar toda a população. Oramos pelos que estão enfermos, para que eles sejam curados, não só dessa, mas também de todas as demais enfermidades. Ministra, Senhor, a cura divina agora sobre os enfermos, dando saúde a todos. E nós oramos por todos os Teus filhos e filhas, ó Pai, eleitos desde antes da fundação do mundo por Ti, em Cristo Jesus, para serem santos e irrepreensíveis em amor. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio de poder ter este espaço aonde anunciar corretamente a Tua palavra, para que nós possamos nela aprender a viver aqui na terra como Teus filhos e depois nos
depois nos encontrar contigo em breve, para sempre, por toda a eternidade, na glória, na casa do Senhor. Te adoramos, ó Deus, e entregamos mais essa aula na presença do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos na segunda parte da Epístola de Paulo aos Efésios. A primeira parte, que terminou no capítulo de número 3, o tema principal é a doutrina bíblica da salvação. Do capítulo 4 até o final, até o capítulo 6, estes últimos 3 capítulos da carta, dessa preciosa carta de Paulo aos Efésios, ele trata acerca da igreja, a doutrina bíblica da igreja como comunidade dos salvos. Qual deve ser o comportamento da igreja? Qual deve ser o comportamento dos salvos diante de tão grande salvação que nós recebemos em Cristo Jesus? Quando nós falamos acerca da doutrina da igreja do Senhor Jesus, é necessário entender que a igreja do Senhor Jesus não é um prédio, não é uma denominação, nem protestante, nem católica ou qualquer coisa desse estilo. Não é um lugar aonde você vai, vamos à igreja. Não. A igreja somos nós. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. Nós que fomos alcançados pela sua graça, alcançados por tão grande salvação. E uma vez que fomos alcançados por tão grande salvação, nós temos uma grande responsabilidade. Nós temos que devolver a Deus, diante de Deus, por tão grande salvação, no máximo esforço possível, uma vida digna de filhos de Deus. Antes não éramos filhos de Deus, éramos filhos da ira, éramos filhos da desobediência, como nós vimos em Efésios capítulo 2. Mas agora somos filhos de Deus, portanto a nossa conduta de vida deve ser radicalmente diferente do que aquela conduta que nós tínhamos antes de ser feitos filhos de Deus pela obra da salvação. Para viver como filhos de Deus, nós temos um modelo perfeito, Jesus Cristo. Jesus é o modelo perfeito de filho de Deus. Por isso é importante ler as Escrituras Sagradas, meditar na Palavra de Deus, especialmente nos 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e observarmos nesses 4 Evangelhos o perfil do Senhor Jesus, a sua conduta, o seu modo de viver, o seu modo de falar, o seu modo de ensinar, o seu modo de agir, porque é nele que nós temos que espelhar também a nossa conduta de verdadeiros filhos de Deus. Isso porque, infelizmente, há muitas pessoas que se dizem filhos de Deus, mas vivem como filhos do mundo, como filhos do pecado, como filhos da maldade e até como filhos de Satanás, e não como filhos de Deus, provando essa má conduta, tanto no seu modo de pensar, como de falar, como de agir, como de se comportar, como de se conduzir na vida, como de se relacionar, e até como constitui família, e até como se diverte no mundo. Nós vemos muita gente querendo ser ou dizer que são filhos de Deus, mas a conduta não é uma conduta digna deste título tão importante que Deus só concede àqueles que receberam Jesus. João capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam Jesus, Deus Pai deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Nasceram
de Deus. E o próprio apóstolo João, que escreveu esse evangelho, escreveu depois também na primeira carta, 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vede com que grande amor nos amou o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos de fato. Ora, se de fato somos filhos de Deus, a nossa conduta tem que ser uma conduta de filhos de Deus. E conduta de filhos de Deus é uma conduta que imita Jesus. Porque Ele é o nosso protótipo, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso referencial de filho de Deus. Por isso o apóstolo Paulo exortou os coríntios, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ser imitadores de Cristo, tá? Ser imitadores de Cristo, porque Cristo é imitador do Pai. E como filhos de Deus, nós vamos ler também, vamos aprender aqui no nosso seminário, quando chegarmos em Efésios capítulo 5, versículo 1, Paulo exortando: sede, portanto, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, insisto, a conduta dos filhos, dos verdadeiros filhos de Deus, das verdadeiras filhas de Deus, tem que obrigatoriamente ser uma conduta radicalmente diferente da conduta de todas as demais pessoas neste mundo que jaz no maligno. Nós não estamos mais no maligno, nós estamos em Cristo e, portanto, a nossa conduta tem que ser radicalmente diferente, uma conduta diametralmente oposta ao jeito como as pessoas no mundo se conduzem. A partir deste capítulo 4 que nós lemos, o apóstolo Paulo vai tecer muitos comentários importantes de como deve ser essa nossa conduta, de que elementos essa conduta deve se manter. Um desses fortíssimos elementos é o amor. Por isso que nesse slide que vocês estão vendo agora aí, é o slide que intitula os 2 primeiros versículos do capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículos 1 e 2 tem esse título: em amor. A nossa conduta, o nosso andar, Paulo chama conduta de andar em amor, tá? Andar em amor. Nós vamos ver nesse texto como Paulo vai fazer algumas citações que vão envolver, por exemplo, as 9 características do fruto do Espírito Santo, que nós estudamos no nosso seminário quando passamos pela epístola anterior à dos Efésios, que é a epístola de Paulo aos Gálatas. Gálatas 5, 22 e 23, Paulo escreve: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É importante notar como no decorrer dessa segunda parte, Paulo fará referências a essas 9 características do fruto do Espírito Santo. A principal das 9 é o amor. Então, o título já aqui desses 2 primeiros versículos é o amor. Filhos de Deus precisam aprender a crescer no amor, a viver no amor de Deus, a viver em conformidade com o amor de Deus. Em um mundo frio, em um mundo que não ama, em um mundo que tem amor ou amores falsos, caducos,
amores finitos, amores que acabam, amores que traem, que adulteram, que assassinam, que se tornam violentos, amores quebrantáveis. O amor de Deus é diferente. Aquele amor que nós também vimos quando estudamos a epístola de Paulo aos Romanos aqui no nosso seminário, e de vez em quando eu cito Romanos, capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus, que em grego é ágape, é o amor derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Como que o Espírito Santo faz isso? Produzindo em nós então o seu fruto. Nós vimos quando estudamos Gálatas que as 9 características do fruto do Espírito é como se fosse uma composição. O que é uma composição? A gente fala disso quando fala de um trem. Vários vagões sobre trilhos puxados por uma locomotiva. É uma outra forma de nós entendermos o fruto do Espírito Santo, tá? O amor é a locomotiva. E as outras 8 características são vagões puxados por essa locomotiva, tá? Então, o amor é a locomotiva puxando a alegria. A alegria, quem ama é alegre. Quem ama com o amor de Deus é alegre, não é triste. Tem a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A paz, né? A paz é um vagão puxado também pela mesma locomotiva do amor. Por isso é a paz, como Paulo fala em Filipenses capítulo de número 4, a paz que excede todo entendimento e guarda nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. E assim também, né, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, são todos relacionados ao amor. Todos relacionados ao amor. Quem ama tem alegria, quem ama tem paz, quem ama tem longanimidade, que é a mesma coisa que paciência. Quem ama tem benignidade, porque 1 Coríntios 13 está escrito, o amor é benigno. Quem ama tem bondade, a bondade de Deus, se torna pessoas verdadeiramente boas como Deus é bom. Quem ama é fiel, quem ama é manso, e quem ama tem domínio próprio, tem autocontrole sobre a sua própria vida, sobre até suas emoções, sobre seus temperamentos, sobre suas carências, sobre qualquer outra fraqueza humana. Nós temos domínio sobre isso, porque o Espírito de Deus produz esse fruto em nós. E cada uma dessas características, dessas 8 características, são ligadas à principal característica, que é o amor. Então, o amor é a característica que deve permear a conduta dos salvos, a conduta dos filhos de Deus. O amor tem esse formato, o amor que nos é ensinado na palavra de Deus, tem esse formato da cruz. A cruz tem uma haste vertical e uma haste horizontal. A mais importante é a vertical, porque se não tivesse a vertical, a horizontal não ficaria flutuando no ar. A horizontal tem que estar presa na vertical. Então a haste mais importante é a vertical. A haste vertical da cruz representa o amor a Deus. Como deve ser o amor a Deus? Para todos nós, né, para todos os filhos de Deus, o amor a Deus deve ser conforme o mandamento que surgiu em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Deuteronômio 6, 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força.
Repetindo: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Portanto, quando Paulo falar aqui em Efésios que nós, filhos de Deus, temos que andar em amor, é, em primeiro lugar, trazer para a nossa conduta de filhos de Deus este verdadeiro amor a Deus. Só nós podemos amar a Deus. Ninguém mais pode amar a Deus. O pecado não deixa os homens amarem a Deus. Quem está em pecado não ama a Deus. Até porque quem está em pecado não tem o Espírito Santo. E esse amor é derramado em nós pelo Espírito Santo. O fruto do Espírito é produzido em quem tem o Espírito Santo. Os homens que não têm o Espírito Santo não têm acesso de forma alguma a esse amor com o qual nós somos ordenados a amar ao nosso Deus de todo o coração, de toda a alma e com toda a força. Só podemos amar a Deus, só é possível amar a Deus com esse amor, se esse amor tiver sendo produzido pelo Espírito Santo dentro dos nossos corações. A haste horizontal da cruz, ela está presa na haste vertical, porque ela vai falar do amor ao próximo, que depende do amor a Deus. É lógico que quem tem amor a Deus, esse amor a Deus vai produzir o amor ao próximo. No Antigo Testamento, o amor ao próximo era: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E por isso, com base naquele mandamento da antiga aliança, se criou a lei do olho por olho, dente por dente. Porque se eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo, então se o meu próximo me bater na face, eu também tenho agora o direito de bater na dele, porque eu amo como amo a mim mesmo. Isso é o amor ao próximo no Antigo Testamento. E é por isso que no Antigo Testamento, na antiga aliança, surgiu esse famoso olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, ferida por ferida, contusão por contusão. Mas quando Jesus veio, Jesus modificou esse mandamento de amarás o teu próximo como a ti mesmo, tá? O mandamento do amor a Deus, Jesus não modificou. Ele permanece como era na antiga aliança, como nós acabamos de ler aí em Deuteronômio 6:5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Mas o amor ao próximo, Jesus modificou. Ele trouxe um novo mandamento, e por isso ele disse assim, João, veja aí na sua Bíblia, João capítulo 13, versículo 34. João 13, 34. Jesus começa dizendo assim, ó: novo mandamento vos dou. Novo mandamento. Se ele está dando um novo mandamento, é porque existia um velho. O que o novo vem fazer? O novo vem substituir o velho. O velho mandamento era: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o novo? João 13, 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Agora não é mais amar o próximo como a ti mesmo. Agora é amar o próximo como Jesus amou você. Por isso, quando Paulo falar aqui em Efésios, né, para nós andarmos em amor, o amor deve permear toda a nossa conduta de filhos de Deus aqui na terra. Isso inclui, além de amar a Deus, o amor a Deus tem que surgir no nosso comportamento, na nossa conduta, e por causa do amor a Deus,
por amor a Deus, também amar o próximo, e amar o próximo como Jesus nos amou. Amar o próximo como Jesus nos amou. O amor de Deus é um dos temas mais fortes da Bíblia Sagrada. Citado em Cântico dos Cânticos de Salomão, o amor é mais forte que a morte. O amor de Deus é poderosíssimo. Uma vida tomada por Deus, como nós lemos no final do capítulo 3 de Efésios, quando lemos Efésios, estudamos aqui Efésios 3,19, que diz que o propósito de Deus na obra da salvação é conhecer, para que nós, como filhos de Deus, possamos conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Se Deus é amor, como está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 8 e versículo 16, Deus é amor, então tomados, Deus quer que nós sejamos tomados de toda a plenitude do amor. E que esse amor apareça traduzido por obras, traduzido por ações, por atitudes, na forma como nos comportamos na vida, na forma como nos conduzimos, na forma como nos relacionamos com o próximo, tá? O amor a Deus e o amor ao próximo tem que aparecer na nossa conduta de filhos de Deus. Por isso esse primeiro slide, então, trouxe esse título aí, esse título em amor. Muito bem, esse título em amor, versículos 1 e 2, só um momentinho aqui, um probleminha técnico. Em amor, dividindo então o versículo 1 e o versículo 2, Efésios capítulo 4, versículo 1, conduta digna, foi o que nós vimos na sexta-feira passada, o versículo 1, e o versículo 2 vai citar um outro elemento que deve estar aí na nossa conduta de filhos de Deus, que é a humildade, tá? Humildade. Conduta digna foi o que nós já vimos na sexta-feira passada. Vamos apenas reler. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Reticências, porque vai continuar agora no segundo versículo, né? Efésios 4, 2, título é humildade. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então esse versículo 2 começa com reticências, porque ele está ligado ao versículo 1. Como que nós, de acordo com o primeiro versículo, devemos andar de modo digno da vocação a que fomos chamados? Como deve ser esse andar? Essa conduta. Andar é como nos conduzimos. Como deve ser essa nossa conduta? Nós temos que andar, versículo 2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Bom, aí está o em amor, que é o título que eu coloquei aí para os dois versículos, versículos 1 e 2. Então, já falamos aqui que a chave de tudo é o amor.
Por isso que Paulo, quando vai falar do amor, em 1 Coríntios 13, ele termina o 1 Coríntios 12 dizendo: agora passo a mostrar-vos qual é o caminho sobremodo excelente. O caminho sobremodo excelente é o amor. O amor é tão importante porque ele valida tudo quanto nós fazemos nesta vida. O que eu quero dizer com isso? Tudo aquilo que você faz na sua vida, por mais bem feito que seja, se não for com amor e por amor, não tem valor algum diante de Deus. Para Deus não vale nada. O mundo está cheio de pessoas que fazem coisas boas. Mas será que é válido diante de Deus? Elas estão fazendo isso movidas pelo amor de Deus ou apenas por algum sentimento humano, natural? Porque tem muita gente que não conhece a Deus, muita gente que são ateus declarados, mas fazem boas obras no mundo. Não adianta nada diante de Deus. Mas muitos deles até pensam que adianta. Muitos fazem boas obras pensando que depois as boas obras vão compensar as suas más obras, vai ter um equilíbrio, pelas obras eles serão então salvos. A salvação não é por obras, é pela graça, pela fé em Jesus Cristo. Nós já vimos isso nos 3 primeiros capítulos de Efésios, e para resumir, Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se vanglorie. Tudo que nós fazemos para ter validade diante de Deus tem que ter uma única motivação: o amor. Fazemos por amor, por esse amor que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Se oramos por toda a humanidade, se oramos em favor de toda a humanidade, como Paulo exortou em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, para orarmos em favor de todos os homens, o que nos move a obedecer esse mandamento bíblico, esse ministério nosso de orar por todos os homens, é o amor de Deus derramado em nossos corações, com o qual nós amamos todos os homens, e por esse amor gostaríamos que todos fossem salvos, mesmo sabendo que a maioria não será, mas mesmo assim, por causa do amor, nós gostaríamos que todos fossem salvos, e nós oramos pelo bem de todos, oramos abençoando todo mundo, não oramos amaldiçoando ninguém, oramos abençoando a todos, motivados por esse amor. Se nós meditamos de dia e de noite na palavra de Deus, como diz no Salmo 1, versículo 2, é porque nós amamos ao Senhor, é por amor. Nós não lemos Bíblia por obrigação, não meditamos na Bíblia por obrigação, fazemos isso com o prazer que procede do amor, o prazer de quem ama. Quem ama a Deus, ama a palavra de Deus. Quem não ama a palavra de Deus, está aí uma prova de que verdadeiramente não ama a Deus, não ama a Jesus. Jesus disse em João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos para ele, e faremos nele morada. Quem gosta de congregar é porque ama, tá? Congrega porque ama, como diz lá no livro dos Salmos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, quer dizer, vamos à congregação. E também no Salmo 133, Hine matov umanaim shevetahim gamiahad. Ó, quão bom e agradável
é viverem unidos os irmãos. É ali que o Senhor derrama a bênção e a vida para sempre. Amam congregar. Não são como aqueles que são citados em Hebreus 10, 25, quando ali o texto exorta: não deixemos de congregar-nos, como é costume de várias pessoas aí, muita gente deixando de congregar. Por que muita gente deixa de congregar? Um dos grandes motivos é a falta de amor, porque não ama mais os irmãos, não ama mais a palavra, não ama mais a congregação. A congregação se torna uma coisa que aborrece essa pessoa, ela não tem mais o prazer nisso, ela prefere ficar em casa vendo um jogo de futebol, ela tem prazer em ir no cinema ver um filme, mas não tem prazer em congregar. Congregar é algo cansativo, penoso, pesado, difícil. Sabe o que aconteceu com essa pessoa? Perda de amor, ela perdeu o amor. Quem ama o Senhor, congrega por amor, ora por amor, medita na palavra por amor, lê a palavra por amor e com amor, e pratica a palavra, se esforça para crescer na prática, na obediência da palavra de Deus, por causa desse amor de Deus. O amor, então, é essa mola propulsora dentro de nós que nos leva a fazer tudo por amor. Nós estamos estudando o Apocalipse, as mensagens de Jesus às 7 igrejas, e nós terminamos a mensagem de Jesus à igreja de Éfeso, e Jesus chamou a atenção da igreja de Éfeso, dizendo que é uma igreja trabalhadora, que continua realizando boas obras, mas o Senhor diz: mas eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E pela falta desse amor, mesmo que tenha muitas obras, essas obras perdem a sua validade, porque o que valida tudo o que fazemos é o amor. Nós dizimamos, nós damos a nossa oferta, os nossos dízimos, é por amor. Sabe por que tem gente que não gosta de dar ofertas nem dízimos? É porque essas pessoas, elas não têm amor. Mas pessoas que têm amor, elas têm prazer em ofertar, têm prazer em dar o seu dízimo. Elas têm prazer em fazer todas as coisas que o Senhor manda fazer na sua palavra, porque elas têm amor de Deus em suas vidas. Tudo vai estar ligado ao amor nessa conduta, nessa nossa conduta de filhos de Deus, abençoados por Deus com tão grande salvação. Muito bem. Agora que falamos bastante do amor, ainda vamos falar mais, porque a epístola vai nos levar sempre de volta aí ao amor. Vamos ver cada parte deste versículo 2. O que deve haver aí na nossa conduta por causa desse amor de Deus e por causa de tão grande salvação que nós recebemos. Diante dessa salvação, temos uma responsabilidade de andar, de nos conduzir nessa vida por modo digno de Deus, modo digno da vocação a que fomos chamados. A vocação a que fomos chamados é a vocação à santidade, ser santos. Fomos salvos para ser santos. Deus nos agraciou com tão grande salvação para obedecermos o maior mandamento que Ele nos deu, que resume a Bíblia toda: sede santos. Então, o que deve haver nessa nossa conduta de modo digno da santidade a qual nós fomos chamados? Que nós devemos andar, nos conduzir na vida, primeiro ponto, com toda a humildade, segundo, mansidão. Com toda a humildade e mansidão. Vamos pegar esses dois juntos, humildade e mansidão, porque nós temos uma palavra da parte do próprio Jesus,
que nós lemos em Mateus, capítulo 11, versículo 29. Mateus 11, 29, onde Jesus disse assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Olha o que Jesus ordena: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu, Jesus, sou manso e humilde de coração. Olha como Paulo cita no Efésios 4:2, humildade e mansidão. Duas coisas que Jesus diz que ele é: eu sou manso, mansidão, e humilde de coração, humildade. Eu tenho mansidão, eu tenho humildade, e por isso Jesus exorta assim, aprendei de mim. Aprendei de mim. É por essa razão que eu já coloquei hoje que o nosso modelo de conduta de filho de Deus é Jesus. É de Jesus que nós aprendemos. E como nós aprendemos de Jesus? Pela palavra dele, pela palavra do Senhor, pelo Evangelho de Jesus Cristo, por toda a palavra de Deus. Por isso que nós meditamos nela de dia e de noite, para aprender cada vez mais. Jesus deu a ordem: aprendei de mim. É a mesma coisa que ele dissesse assim: aprendei da palavra de Deus, porque eu sou a palavra de Deus. Aprendei da palavra de Deus, aprendei de mim, que sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade, eu sou a palavra de Deus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Jesus cita as mesmas duas virtudes muito importantes citadas pelo apóstolo Paulo em Efésios 4:2, que nós devemos nos conduzir na vida com toda a humildade e mansidão. Tá? Vamos começar dentro dessas duas coisas, humildade e mansidão, com a humildade, tá? Com a humildade. Tem uma definição muito importante de humildade, que é o que eu chamo de definição etimológica, pegando a etimologia da palavra. Ou seja, a palavra humildade, ela começa com H-U-M, que é o número 1, que antigamente no português arcaico era escrito com H, número 1 com H, H-U-M, o número 1. Humildade traz para o número 1. Vamos ver o que isso significa? No texto que nós lemos agora mesmo, falando do amor a Deus, em Deuteronômio, capítulo de número 6, tem um versículo muito importante que é o mais citado até hoje no judaísmo, né, pelos judeus, nos seus cultos judaicos, que é o Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que em hebraico é Shema Israel Adonai, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em português, este versículo terminou dizendo é o único Senhor. Tá correto a tradução no sentido interpretativo, mas no sentido literal está escrito assim, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um, número 1. Adonai Ehad, o Senhor é um. Esse claro, tem o sentido de único.
de ser o único Deus, porque deuses jamais existiram. Tudo aquilo que os homens chamaram de deuses no mundo são falsos deuses, deuses inexistentes, deuses que jamais existiram. Eles são apenas criações da mente humana decaída sob a maligna inspiração de Satanás, do diabo. Então, ao invocar esses deuses falsos, estão invocando ao diabo. Deus é único, Ele é um. Só há um Deus. Só o Senhor é Deus. Há somente um único Deus. Podemos pegar um outro texto, que é o do apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo 2, 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Atenção aí ao número 1. Há um só Deus. Neste capítulo 4 de Efésios que nós estamos, nós vamos chegar também, tá? Nos versículos 4, 5 e 6, tá? Versículos 4, 5 e 6. Eu quero que você veja aqui, agora meramente na leitura de Efésios 4, que nós já lemos hoje, versículos 4, 5 e 6, veja quantas referências aqui nós temos ao número 1. Há somente um corpo e um Espírito, Espírito com letra maiúscula, e um Espírito Santo. Como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Repetindo aí o versículo 6, só o início. Um só Deus. Um só Deus. Todas as referências ao número 1, elas são importantes na definição do que é humildade. Deus, que é o Deus único, Ele fez todos os homens, olhem só, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26. Paulo pregou assim em Atenas, na capital da Grécia. Atos 17, 26. Que Deus, de um só, a partir de um único protótipo, de um só, esse Deus que é de um só, fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Deus, de um só, fez toda a raça humana. Muito bem. Uma coisa muito importante que nós temos que entender, para entendermos a humildade, é a definição de singularidade e de pluralidade. Deus é uma realidade singular, não plural. Deus é uma realidade singular, porque Ele é um só Deus, tá? Um só Deus. E Deus criou a humanidade inteira para ser subservientes a Ele, a um só Deus. Para pertencer a um só Deus,
para servir um só Deus, para adorar um só Deus, para crer em um só Deus. Por isso, uma só fé é porque é um só Deus. Quando o pecado contaminou a raça humana, mudou lá dentro na mente humana, na alma do homem, a alma que é a sede da mente, das emoções e da vontade, mudou algo lá dentro da mente dos homens, e a mente do homem decaído passou a desvalorizar aquilo que é singular. O homem não gosta do que é singular, o homem gosta de plural, de pluralidade. O homem gosta de muitas coisas. Por que existiu tanto e ainda existe até hoje em tantas culturas a poligamia? Porque o homem não se contenta com uma mulher no singular, ele quer ter várias mulheres no plural. Por que o homem inventou deuses? Porque eles não se contentam com um Deus singular, eles querem deuses. Eles querem uma pluralidade de deuses. Então tem os deuses egípcios em forma de animais, os deuses gregos em forma de homens, os deuses da Média, da Pérsia em formas místicas, de elementos místicos e assim por diante, monstros, deuses em forma de dragões, os deuses da China, os deuses da Índia. Todas as nações aí criaram os seus próprios deuses, tá? No catolicismo romano, eles dizem que não tem deuses, mas tem santos. O católico, ele não se contenta em adorar a Deus, ele tem também que cultuar os santos. Por isso, 1º de novembro é celebrado no calendário católico como o dia de todos os santos. E tem um santo para cada dia do ano. Tá? Então muitos santos, muitas imagens de santos, as igrejas católicas, cada uma tem o nome de um santo que é o santo padroeiro dentre todos os santos. E uma das coisas que existe no catolicismo é fazer a reza da ladainha de todos os santos, onde invoca todos os santos. Quando se batiza uma criança, porque no catolicismo batiza-se crianças, bebês recém-nascidos, se invoca, está lá no rito do batismo católico, que se invoca sobre essa criança todos os santos. Olha que coisa horrorosa, que coisa fora da palavra de Deus, que declara que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só o nome do Senhor será salvo. O que o pecado fez com a humanidade? Tirou a humanidade da singularidade de Deus e entretém a humanidade numa pluralidade de ídolos, numa pluralidade de coisas no mundo, não só na área religiosa, como eu citei, mas em todas as demais áreas. As pessoas procuram ídolos, as pessoas fabricam ídolos no mundo, ídolos dos esportes, ídolos do futebol, ídolos do cinema, ídolos de novela, ídolos das músicas, cantores, cantoras. Hoje em dia tem ídolos até de cozinheiros aí, Masterchef, tem ídolos, criando ídolos. Tem ídolos aí nas redes sociais, tem pessoas que entram nas redes sociais, querem ser um influencer, quer influenciar os outros, né, nas redes sociais, e muita gente cai nessas influências. Então tem influencers aí que estão sendo seguidos por milhões de pessoas na internet, nas redes sociais, e eles ficam cheios de orgulho por causa disso. Olha quanta gente me segue aí no Twitter, no Instagram, no Facebook ou
ou no WhatsApp, aqui nas minhas páginas, na minha rede. Eu sou um youtuber, né? E todo mundo me acompanha, vê as minhas postagens e milhões de pessoas estão me seguindo, e a maioria daí positivo, que gostou do que eu estou transmitindo. É um mundo com uma pluralidade de coisas chamando a atenção das pessoas para que elas se desviem do singular que é Deus, e fiquem por aí correndo atrás das pluralidades. Pluralidades que Salomão chamou em Eclesiastes de vaidade de vaidades, no plural. E correr atrás do vento, é isso que as pessoas fazem, perdendo a sua vida na terra, correndo atrás de tantas coisas que elas pensam que lhes trarão felicidade, e perdendo a única que poderia lhe dar salvação e vida eterna, perdendo Deus. Perdendo Deus. Para ganhar Deus, tem que dar as costas à pluralidade e se voltar para a singularidade. Porque quem se volta para a pluralidade, dá as costas para a singularidade divina, para a singularidade de Deus. Deus não divide o coração de ninguém com nenhum tipo de ídolo. Ele não divide nem com pessoas, às vezes chegadas do círculo familiar mais chegado. Tanto que Jesus disse: se alguém amar a sua mãe ou ao seu pai mais do que a mim, não é digno de mim. Se alguém amar mais o seu filho ou a sua filha do que a mim, não é digno de mim. Deus não quer dividir o nosso coração com ninguém. Ou o nosso coração é totalmente do Senhor, ou o nosso coração não é do Senhor, porque o nosso coração está voltado para uma pluralidade de coisas e pessoas neste mundo. O que é humildade? Humildade é ter um só, um único bem. Tem um salmo que Davi diz isso, declara isso em oração a Deus, né? Senhor, outro bem eu não possuo, além de ti somente. Tu és o arrimo da minha sorte, tu és o meu tesouro, tu és o meu único bem, outro bem não possuo além de ti. Outro salmo é o salmo de Asaf, onde Asaf diz assim no versículo 25, Salmo 73, versículo 25: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Nem no céu e nem na terra eu não tenho outro a não ser o Senhor. Eu só tenho um. Eu tenho um tesouro. Lembra de Jesus dizer assim: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Porque o coração de muita gente não está na palavra. Elas detestam uma aula como essa, elas detestam aprender Bíblia, elas acham que isso não é necessário. Por que que não está no coração das pessoas, de muitas pessoas, as coisas de Deus, a congregação, a oração, a meditação na palavra? É porque o coração delas está em outras coisas plurais aí no mundo. E acerca dessas coisas plurais que há no mundo, a palavra de Deus diz para nós o seguinte: acompanhe comigo em 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo,
Agora olha a pluralidade. Nem as coisas plurais que há no mundo. Por quê? Se alguém amar o mundo, o amor do Pai, o amor singular do Pai, não está nele. Porque tudo, olha a generalização, tudo que há no mundo, em toda essa pluralidade no mundo, é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. E qual é a vontade de Deus? 1 Tessalonicenses 4:3. Esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, como está escrito em Hebreus 12:14. O que é santificação então? Santificação é abandonar a pluralidade e buscar a singularidade que é Deus. Eu não quero muitas coisas, eu quero uma só coisa, tá? Eu quero uma só coisa. Por isso que Hebreus 12 diz assim, Hebreus 12, 1 e 2, falando da carreira que nos está proposta, a carreira da santidade. A meta da santidade e o meio é a santificação. Esse caminho de santidade, caminho de santificação. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, olha como ele vai falar para nós largarmos a pluralidade e nos apegarmos na singularidade. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, agora vem, olha, desembaraçando-nos, a pluralidade nos embaraça. As pessoas estão embaraçadas, presas numa teia de pluralidades, de coisas neste mundo que elas gostam e correm atrás e ficam presas nisso daí. Para ir para o Senhor tem que se desembaraçar. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhar para um só, manter o olhar firme em um só, singular, em um só, que é Jesus. Aleluia. Uma vez, um pastor estava pregando, que a gente tem que ter uma lista de orações para constando nessa lista tudo o que nós estamos pedindo ao Senhor, tá? Quais são os seus pedidos a Deus? A pregação dele foi sobre isso, E aí depois no final, teve um cafezinho naquela pregação e eu consegui chegar perto do pastor. Ele falou: pastor, o senhor falou que nós temos que ter uma lista de oração, O que o senhor acha da lista de Davi? Aí eu mostrei para ele a lista de Davi aqui no Salmo 27, versículo 4. Olha a lista de oração de Davi. Salmo 27, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ele ficou sem graça, porque a pregação dele foi que nós temos que ter uma lista com 200 pedidos. O que você está pedindo para o Senhor?
A lista de Davi tinha uma só coisa. Uma só coisa. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Esse ensinamento da humildade é importante. Eu estou dando tempo para a gente aprender isso, porque é importante, tá? Nós enxergarmos a diferença entre a singularidade e a pluralidade. A pluralidade nos afasta do singular que é Deus. Quem quiser Deus e a vida eterna que Ele oferece, tem que deixar de lado toda a pluralidade a que está apegado neste mundo. Foram também essas palavras de Jesus. Vamos ver? Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Uma das hermenêuticas desse texto é exatamente esta: renuncia a toda pluralidade. O que é negar a si mesmo? A si mesmo se negue. Renuncia a si mesmo significa renuncie a seus sonhos, renuncie a seus propósitos, renuncie às suas vontades, renuncie às suas ideias, renuncie aos seus próprios pensamentos, renuncie aos seus prazeres, renuncie a todas as coisas que você gosta nesse mundo, toda essa pluralidade, que aí você vai ser aceito para seguir Jesus. Outra forma de Jesus falar sobre pluralidade e singularidade foi no final do Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 7, quando ele falou da porta larga e da porta estreita. A porta larga e o caminho espaçoso representa pluralidade, muitas opções, muitas coisas. É disso que as pessoas gostam, porque a mente delas se tornou uma mente decaída, e a mente decaída, ela é pluralista. Mas a porta estreita e o caminho apertado é singular, representa singularidade. E olha o que Jesus diz, Mateus 7, a partir do 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos, olha a pluralidade, muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Esses poucos aí são minoria no mundo. A minoria que deixa de ser seduzida pela pluralidade e se volta para um só, para a singularidade. Se volta para um só. É isso o que se define por conversão. A conversão é isso. Abandona tudo e vem para Jesus. Olhe em Gênesis 12 como Deus chamou Abraão, dizendo assim, ó, literalmente o que Deus quis dizer para ele foi: larga a pluralidade e vem para a singularidade. Ele disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, a pluralidade de parentes, da casa do teu pai, de todas as coisas plurais que você tem lá, e vai para uma terra só, que eu te mostrarei. Eu posso passar com vocês aqui a Bíblia toda para você entender o que é singularidade e o que é pluralidade. Singular é um. Singular é um. Ter
um único tesouro. Quando Jesus contou a parábola do tesouro escondido num campo, diz que o homem que encontrou aquele tesouro vendeu tudo o que possuía, porque ele queria possuir somente aquele tesouro. A mesma coisa ele falou da pérola preciosa, que quem encontrou a pérola preciosa, singular, se desfaz de todas as outras pérolas que tinha, para ficar somente com aquela pérola de grande valor, com uma só pérola. Olha o que Jesus disse na casa de Lázaro, onde também viviam as suas duas irmãs, Marta e Maria. Numa ocasião que Jesus estava lá com os seus discípulos, e Maria se assentou aos pés do Senhor para ouvir a palavra que ele estava ensinando. Marta ficou zangada com isso e chegou a falar para Jesus: Senhor, manda que a minha irmã se levante e venha me ajudar aqui nas tarefas da casa. Olha a lição que Jesus deu sobre pluralidade e singularidade. Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas, olha a pluralidade, te preocupas de muitas coisas. Uma só coisa é necessária. Na verdade ele disse, pouco é necessário, e depois de ele dizer pouco é necessário, ele disse até mesmo uma só coisa é necessária. Uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. As pessoas podem correr atrás de toda a pluralidade que quiserem, mas não levarão nada disso consigo, tudo isso lhe será tirado. Mas aquele que busca o Senhor, só o Senhor, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O que busca só o Senhor, o leva consigo para a eternidade. Uma só coisa. Humildade, eu vou continuar falando sobre humildade na sexta que vem. Não tenho pressa, viu, irmãos? Eu quero passar por essa palavra devagar, para que vocês tenham consciência de toda a profundidade dessa palavra. Hoje ficamos aqui nesse versículo 2 de Efésios 4, só com a humildade. Falamos do amor, vamos voltar a falar, mas nos detemos aqui mais agora na humildade. Começa com o número 1, singular. Quem é humilde é aquele que tem um só bem, um só tesouro, e é o Senhor. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por este ensinamento da Tua palavra. Obrigado por nos ensinar acerca da humildade. Ensina-nos, Senhor. Tu nos exortaste a aprender de Ti, porque Tu és manso e humilde de coração. Ensina-nos também a ser como Tu és. Ensina-nos a humildade. Arranca de dentro de nossas almas toda semente maligna do orgulho, da soberba, da prepotência, da arrogância. Ensina-nos a humildade. Ensina-nos a ser humildes. Conduza-nos a ter um único tesouro, um único bem, ter o nosso olhar voltado para um só, ter nossas atenções voltadas para um só, ter a nossa mente voltada para um só.
Ajuda-nos a ser como a amada do Cântico dos Cânticos de Salomão, que só tem olhos para o Senhor. Tem olhos de pomba, porque só tem olhos para o Senhor. Que os nossos olhos sejam para o Senhor, que os nossos pensamentos sejam para o Senhor, que a nossa atenção seja para o Senhor, que a nossa vontade seja para o Senhor, que o Senhor seja tudo o que nós queremos, que o Senhor seja tudo o que nós ansiamos, porque na verdade o Senhor é, de fato, tudo o que precisamos, tudo o que necessitamos é de Ti, Senhor. Tudo o que precisamos é de Ti, Senhor. Aleluia. Por isso clamamos pela Tua presença em nossas vidas. Toma-nos, Senhor, que nós sejamos tomados de toda a Tua plenitude, deixando de lado as pluralidades deste mundo que Satanás usa para seduzir-nos, para seduzir a carne, com os atrativos que nos separam do Senhor, que nos afastam do Senhor. Que a nossa alma se regozije no Senhor, que a nossa alma esteja voltada somente para o Senhor, e que tudo seja para nós como refúgio, em comparação com esse bem supremo, de termos o Senhor, de sermos achados no Senhor, de ganhar o Senhor, de amar o Senhor, e de estar para sempre com o Senhor, por toda a eternidade. Volta nossos olhos para Ti, Senhor. Amém.